Eu acho interessante em São Paulo, hoje eu estava conversando com o Américo, da Rede Nossa São Paulo, ele falou que existe um medo e uma insegurança na sociedade que é até desproporcional em relação à taxa de homicídio na cidade de São Paulo. Mas é que a televisão, vocês já viram isso? Todos os dias manipula informações sobre violência, e violência, e violência, e as pessoas começam a erguer muros, e a cidade fica mais insegura. Cidade segura, gente, é o que uma grande guru de todos os urbanistas democráticos, que chamava Jamie Jacobs, é aquela que tem gente nas ruas, à noite e de dia. Eu moro na Vila Madalena, não tenho nenhum medo de sair sozinha às 10 horas da noite nas ruas. Porque tem vida. As ruas são vivas, as ruas têm gente. Quanto mais, as cidades que eu tenho ido, você tem muro de loteamentos fechado dos dois lados. Eu não passo naquela calçada, nem durante o dia, quanto mais à noite. Você não tem ninguém nas ruas. E as pessoas não percebem que quanto mais muros nós estamos construindo, pior a vida das mulheres, porque elas estão se tornando motoristas dos seus filhos, não se faz nada a pé, e pior a vida das crianças e dos idosos. Porque a Jane Jacobs dizia, o mix de uso é o que faz a cidade segura, saudável, viva, alegre. Se eu moro num edifício, num apartamento, e descendo, eu posso tomar um bom café, eu posso comprar uma refeição, eu posso ir no chaveiro, eu posso ir na lavanderia. É o contrário do que nós estamos vendo acontecer nas cidades hoje, que é essa coisa do enclave. Lá em Ribeirão Preto, fiquei sabendo ontem, que eles não estão apenas murando moradias, eles estão levando para dentro dos muros escolas, lojas. E isso traz um problema de mobilidade bárbaro. Toda cidade que eu vou, eu recebo uma aula em cada cidade, não é? Eu falo, olha, eu quero alguém que fez pós-graduação, especialista lá para me levar e eu tomar uma aula. Então, toda a cidade. E aí eu chego e pergunto, como é que os trabalhadores desse loteamento fechado, que não é condomínio, por lei é loteamento fechado, que aliás é ilegal, porque está murando ruas públicas e praças, não é? Mas a elite pode tudo nesse país, não é? Como é que os trabalhadores domésticos chegam aqui? Lá em Presidente Prudente, as donas de casa se cotizavam com uma van, iam buscar no outro lado da cidade os trabalhadores domésticos. Lá em Ribeirão Preto, em Sinop, até a indústria está pegando, de tão ruim que é o transporte coletivo, de tão difícil numa cidade com muita especulação fundiária, você ter um transporte eficiente, eles estão buscando o trabalhador no terminal de ônibus. Em Ribeirão Preto, a comunidade paga para um micro-ônibus e pegar os trabalhadores no terminal e levar para dentro do loteamento. É uma total irracionalidade. Por quê? Por causa da escandalosa especulação imobiliária que nós estamos vivendo. Entre 2009 e 2015, no Rio de Janeiro, que foi onde mais os imóveis subiram, o preço dos imóveis subiu 260%. E os aluguéis subiram junto. Aqui em São Paulo foi 225%. Subiu mais do que investimento na Bolsa, subiu mais do que salário, subiu mais do que inflação. Então,
Se nós não conseguirmos domar a especulação imobiliária nesse país, nós não vamos chegar a cidades sustentáveis, justas, equilibradas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, elas estão caminhando para o caos, as nossas cidades. Agora, o que nós precisamos para isso? Se eu não tivesse defendido a proposta de reforma urbana na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, eu diria para vocês, faltam leis, mas não faltam. Nós temos leis que estão entre as mais avançadas do mundo. Eu não sei se vocês sabiam disso. Isso marca um pouco a sociedade brasileira. Essa contradição de um discurso distante da prática. Isso que o Sérgio Buarque de Holanda chama de a cultura livresca. Isso que o Roberto Schwartz chama de as ideias fora do lugar. Nós temos na cabeça a cidade da Holanda, da Suíça, da Dinamarca. Nós não temos esta. Por isso que a Lei Federal da Mobilidade Urbana de 2012, ela fala que a prioridade é o quê? É o pedestre. Vocês sabiam que o pedestre é prioridade por lei federal? É lei, gente. A segunda prioridade é o transporte coletivo, a terceira é o transporte de carga, a quarta é o automóvel. A quarta. E nós temos também na Constituição Federal a função social da propriedade, a função social da cidade. O que quer dizer isso? Quer dizer, a propriedade, ela não é absoluta. Se você tem uma concentração de propriedade absurda, como você tem na cidade de São Paulo, eu estou orientando um doutorado agora sobre isso. 1% dos proprietários detém 49% do valor das propriedades na cidade. Isso já saiu até na Folha de São Paulo. E nós temos um déficit habitacional. Como é que está? É isso mesmo, né? Então, eu admito que as pessoas concentrem. Eu admito que a cidade mantenha 400 mil imóveis vazios. Como diz o movimento social, é muita gente sem casa e muita casa sem gente. Pela lei, não. Pela lei, esses imóveis poderiam sofrer uma penalidade, que lá o Estatuto da Cidade fala lá. O Estatuto da Cidade é maravilhoso, viu, gente? Pelo Estatuto da Cidade, nós estaríamos dominando aquilo que eu considero mais importante do que qualquer lei, qualquer plano diretor, que é o controle do dinheiro público, o controle social do orçamento público. Mas, de fato, então, nós temos lei, mas essa lei que poderia equilibrar, que poderia trazer para dentro da cidade essa dimensão imensa de sem-teto, ela é desconhecida, é rara. Se eu não me engano, tem um estudo da professora Rosana Denaldi, aí da Universidade Federal do ABC, que mostra que 6 municípios no Brasil aplicaram a função social da propriedade. Que é, o primeiro passo é falar para o proprietário, é mapear e falar, um imóvel no centro de São Paulo, que fica valorizando com investimento público, isso é o investimento que todos nós estamos fazendo, o preço da moradia vai lá, não é? Eu digo ao proprietário, você tem obrigação de usar. Veja, não estou desapropriando, não estou penalizando, estou dizendo
é obrigatório parcelar, se for terra vazia, ou ocupar, se for um imóvel material. Se ele não faz isso num certo tempo, vai incidir IPTU progressivo, até uma certa alíquota. Se ele não faz isso, aí o poder público pode desapropriar com o título da dívida pública. Isso passa de 5 anos, pois nenhuma prefeitura aplicou esses instrumentos até o final, apesar de previsto em lei. Apesar disso, quando a gente tem ocupação de um prédio ocioso, nós temos essa criminalização. Nós temos muito juiz que põe para fora e premia o proprietário que deixou o imóvel abandonado sem função social. Hoje nós temos uma grave queda de braço no centro da cidade de São Paulo, com 47 ocupações, que são, a maior parte delas, geridas por mulheres competentes, que conseguem dar condições de moradia, principalmente para mulheres solteiras e principalmente para mulheres chefes de família. Tem até documentário sobre isso, como é o caso, era o Hotel Cambridge, né? Que eu conheço a estrela lá do filme, a Carmen Silva, que é uma mulher impressionante, né? Que faz um trabalho que eu digo, você deveria ser paga para fazer o trabalho que você faz. Parceria público-social, sabe? Em vez de você pensar no lucro dos privados, pagar uma pessoa que está lá. E eu falei para ela, como é que você impede que o crime organizado entre aqui dentro? Ela fala, eu falo mais alto do que eles. É impressionante a força, o poder dessas mulheres. Porque não sei se vocês sabem que, infelizmente, o crime organizado está presente em todas as cidades do Brasil. Em alguns lugares com alguma hegemonia, como é o caso do PCC em São Paulo, em outros lugares, disputa de controle de território, dando esses indicadores de homicídios, como nós estamos vendo no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Manaus, mais exatamente, né? Ou o próprio Rio de Janeiro. Bom, eu queria, para terminar, então, nós temos lei, nós temos planos. Planos diretores são obrigatórios para cidades com mais de 20 mil habitantes. E nós temos conhecimento técnico. Posso garantir isso para vocês. Eu dei aula durante 40 anos em faculdade de arquitetura. Eu estou atravessando esse país, tem muito conhecimento acumulado. Eu estou impressionada com o movimento que as faculdades de arquitetura estão fazendo, que é de extensão universitária. Elas estão saindo da universidade para trabalhar com condições reais de vida da população. Não é? Nós temos uma lei que foi aprovada em 2008, que chama Lei Federal da Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social. O CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, já está dedicando uma parte do seu orçamento para financiar experiências de arquitetos que estão chegando em comunidades que não sabiam nem que a arquitetura existia. Não é? Arquitetos, engenheiros, advogados, assistentes sociais. E isso é uma perspectiva de mudar o país.